noite, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz, faço parte aqui da equipe Concurseiro Pro e na noite de hoje nós iniciaremos o seu estudo em Direito Constitucional, já abordando o tópico que mais tem incidência na sua prova para a Polícia Civil de São Paulo, o artigo 5º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos dentro da nossa Constituição Federal. O artigo 5º, ele é uma espécie de direito fundamental que está no título 1 da Constituição e dos direitos inseridos no seu caput, quais sejam vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança, derivam outros 78 incisos que merecem a sua atenção e têm grande probabilidade de vir na sua prova, tanto dentro de direito constitucional como em todas as outras matérias, penal e processual penal. Esse é um ponto que eu gosto muito de abordar quando estou tratando o artigo 5º da Constituição Federal, pois o artigo 5º, ele dá para a gente uma base de como a Constituição vê assuntos como o devido processo legal, a interceptação telefônica, a proibição da pena de morte, o caso do aborto, quando é permitido, quando não é permitido. Então, estudando o artigo 5º e vendo os desdobramentos daqueles cinco direitos que nós temos no caput do artigo 5º, vida, igualdade, liberdade, propriedade, segurança, vocês vão conseguir definir ali e levar a matéria de direito penal e processual penal de uma maneira muito mais plausível, de uma maneira que dê para se entender, porque a legislação infraconstitucional, o que ela faz é desmembrar aqueles mandamentos que estão na Constituição Federal de 88, certo? Então, vou abrir a apresentação para a gente dar início aí a essa explanação. Inicialmente, tentarei dividir essa aula do artigo 5º em duas aulas, divididas por 1 hora cada aula. Então, serão 2 horas de explanação sobre todos os incisos e os parágrafos desse artigo. Para os alunos que acompanham nossos resumos, eu trago também um ponto muito importante. Os resumos estão estruturados, eu preferi estruturá-los dividindo também em 2 partes, né? Porque o tema é gigantesco e dentro de cada inciso há muitos entendimentos jurisprudenciais que são importantes para a Polícia Civil de São Paulo, tá? Então, nada daquilo está como uma gordura do seu conteúdo, não, é tudo aquilo que você precisa, de fato, dentro desse estudo, né? Consciente desse artigo 5º. E nos resumos eu busquei colocar em sequência. Então, você vai encontrar o caput do artigo 5º, inciso 1º, 2º, 3º e lá vai, né? Aquele monte de incisos. Já para a explanação, para a didática de uma videoaula, eu prefiro desmembramentos. Então, dentro do caput, nós temos o que nós chamamos de direitos raízes, né? Que todos os outros incisos decorrem, direta ou indiretamente, desses 5 principais direitos colocados no caput do artigo 5º. Então, vou falar, por exemplo, de vida e citar o que a Constituição Federal traz como direito à vida, o que se entende por direito à vida. E assim vai, em igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Vale lembrar também, antes de iniciarmos, que a segurança que traz o artigo 5º é uma segurança no sentido de segurança jurídica. Nós vamos ver que alguns incisos tratam do contraditório, da ampla defesa, a estabilidade dessas relações processuais é o que traz a segurança nesse artigo. Dentro do artigo 6º, nós temos outro tipo de segurança, que é a segurança pública, que é um direito social, um direito de segunda geração. Então, é muito importante, eu estou fazendo essas explanações antes de iniciarmos a apresentação, porque é muito importante já ir para a matéria tendo em mente esses pontos introdutórios, certo? Então, vou iniciar aqui a nossa apresentação. Bom, nós temos então, fazendo uma introdução rápida, que os direitos e deveres individuais e coletivos, eles são uma das espécies de direitos fundamentais. É muito comum que o aluno pense que no artigo 5º da Constituição Federal estão elencados todos os direitos fundamentais. Isso não é verdade. Dentro do título 1 da nossa Constituição Federal, nós temos os direitos sociais,
os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os direitos de partido político que estão explanados do artigo 5º até o artigo 17, e todos esses são espécies de direitos fundamentais, certo? Então, uma das espécies está no artigo 5º, que não exclui outras espécies. Direito fundamental é um gênero e que cabe 5 espécies dentro desse grande gênero, certo? Dentro do artigo 5º, nós temos ainda não só direitos e deveres, nós temos também garantias processuais. O que são as garantias processuais? E aqui é muito importante fazer esse parênteses, porque há diversos tipos de cobrança entre essas diferenciações, principalmente numa prova oral. As garantias, elas são assecuratórias, certo? Então, as garantias existem para assegurar um direito. O direito, ele é declaratório, como direito à vida, à igualdade, liberdade, propriedade e segurança. É muito importante que eu repita esses direitos raízes para que eles fiquem fixados na mente de vocês. Então, o direito à liberdade de locomoção, certo? Qual é a garantia desse direito? O que me assegura esse direito? Qual é o instrumento processual que me assegura esse direito? É justamente um dos remédios constitucionais, que é o habeas corpus. Então, nós temos que no artigo 5º temos direitos e deveres, mas temos também garantias. Ainda nesse viés, trago que há no artigo 5º direitos individuais de manifestação ou de expressão coletiva e direitos coletivos. Qual é essa diferença, essa diferenciação? Direitos individuais são do indivíduo. Então, eu como Beatriz, tenho esse direito, por exemplo, à locomoção. É o meu direito de ir, vir e permanecer. Eu posso exercer um direito individual expressando ele de maneira coletiva, como, por exemplo, um direito de reunião. O direito de reunião nada mais é do que um direito meio para se alcançar um direito fim, que é a expressão, a liberdade de expressão. Eu me uno ali com várias pessoas que têm um interesse comum para expressar isso em lugares abertos ao público, e nós vamos ver esse direito mais para frente, mas em lugares abertos ao público, sem armas, de uma maneira pacífica. Então, isso se junta a um grupo de pessoas para a manifestação desse direito que é individual. Ainda nós temos os direitos coletivos, que são aqueles que são a expressão de um grupo de pessoas. Então, não tenho mais o indivíduo em si, mas sim um grupo, como o mandado de segurança coletivo. Temos aqui, então, o caput do artigo 5º, que eu vou ler com vocês. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Como já expliquei, esses direitos são direitos raízes, E deles decorrem todos os outros direitos fundamentais, certo? Então, nós iniciaremos pelo estudo do direito à vida. O que é que a Constituição protege quando se fala em direito à vida? Ela protege a vida numa perspectiva tanto positiva quanto negativa. E vários incisos do artigo 5º nos traz essas duas percepções do direito à vida. Na sua forma negativa, por exemplo, nós temos que o direito à vida é o direito de não ser morto, de continuar vivo, o direito de existir, certo? Então, proíbe a pena de morte, por exemplo, salvo em caso de guerra declarada, e aqui eu tenho um ponto a fazer, nenhum direito fundamental é um direito absoluto. Ele pode ser relativizado. Nesse caso, o direito à vida ele pode ser relativizado. Em casos, por exemplo, em que o aborto é permitido, em casos, por exemplo, em que há a pena de morte, que está descrita no nosso Código Penal Militar, certo? Então, nós temos o direito à vida na sua perspectiva negativa como o direito de existir como pessoa, o direito de não ser morto, e aí decorrem outros aspectos, por exemplo, a proibição da eutanásia. Temos que no Brasil a eutanásia, que é a antecipação desse evento morte, ela é considerada um crime. Temos também a proibição do aborto, salvo as exceções descritas, Nós temos espécies de aborto legal, mas
Em geral, em regra, esse aborto ele é proibido. Por quê? A Constituição Federal ela protege o direito à vida tanto intrauterina quanto extrauterina. Então, o feto ele também tem o direito à vida, certo? Isso é reconhecido, inclusive, em tratados internacionais. Nós temos, dentro do aborto ainda, exceções, porque esse direito, essa proibição ao aborto, ela não é absoluta. Legalmente, existem algumas situações em que é possível o aborto, como, por exemplo, dentro do nosso Código Penal, o aborto necessário, porque é um conflito de direitos fundamentais, então entre a vida da mãe e a vida da criança, porque o aborto necessário ele ocorre quando não há outro meio de se salvar a vida da mãe, se escolhe a vida dessa mãe, ou o aborto sentimental, que entre a dignidade dessa mãe e a vida da criança, o legislador opta pela dignidade dessa mãe. Até porque o aborto sentimental, ele ocorre quando a gravidez decorre de um crime, de um estupro. Além disso, dentro da nossa jurisprudência, nós temos que o STF também permite o aborto em caso de feto anencéfalo. Não é feto com microcefalia, é feto anencéfalo, que é aquele que não desenvolveu o tubo neural e não tem condição alguma de sobrevida, certo? Então, ele não tem condição nenhuma de ter uma vida ao sair do útero da mãe. Ele sairá e pouco tempo depois ele morrerá. Então, são essas as hipóteses de aborto permitido no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Ainda dentro dessa percepção do direito à vida, nessa percepção negativa do direito à vida, eu tenho um julgado e uma observação a fazer para vocês. O STF, ele tende a considerar, ainda não está consolidado isso, mas ele tende a considerar o início da vida com a formação do sistema nervoso, certo? Inclusive, por isso, a manipulação de células-tronco embrionárias, que são óvulos fecundados, nada mais que isso, eles não consideram isso como uma prática inconstitucional. Não fere o direito à vida, descrito no artigo 5º da Constituição Federal, a manipulação para estudo dessas células. Por quê? Porque o óvulo fecundado, tão somente, ele não é uma vida, certo? Segundo o STF, então, o óvulo fecundado ele não é uma vida, porque para se ter vida tem que ser colado esse óvulo no útero da mãe. Exatamente por isso que também não é considerado abortivo a pílula do dia seguinte. Por quê? Porque ela impede que esse óvulo, mesmo que fecundado, ele faça a nidação. Por isso, não há ainda o direito à vida, porque não há sequer vida. Além disso, é importante destacar que para o STJ, caso a mãe queira realizar o aborto fora das hipóteses legais, ela deve impetrar um habeas corpus. E a explicação desse Tribunal Superior é que, com o habeas corpus, a mãe estaria resguardando a sua liberdade de locomoção, porque após ela cometer o aborto, ela poderia incorrer num crime aí, tendo a sua liberdade de locomoção cerceada. E depois dessas explanações, nós vamos então para a dimensão positiva do direito à vida. O que é essa dimensão positiva? É exatamente o direito de se viver com dignidade, de se viver buscando a felicidade, certo? E ter uma vida digna como um dos fundamentos da nossa República Federativa do Brasil, nós temos a dignidade da pessoa humana. Então, essa vida com dignidade, ela está descrita, por exemplo, quando a nossa Constituição Federal proíbe a prática de tortura, proíbe a prática de tratamento desumano ou degradante, ela proíbe penas de caráter perpétuo, trabalhos forçados e cruéis. E aqui entra uma súmula muito importante, que é a súmula vinculante 11 do STF. Dentro dessa súmula vinculante, eu vou deixar pequenininho para vocês conseguirem me ver. Dentro dessa súmula vinculante 11, o STF ele restringe o uso de algemas. Por quê? E por que isso está dentro da perspectiva de vida? Porque o uso de algemas, ele atinge a dignidade de uma pessoa, certo?
e o STF entende que dentro do Brasil esse uso ele é restrito, e ele é restrito a algumas hipóteses. O uso de algema ele só é possível quando houver perigo, e esse perigo pode ser da integridade física do próprio preso ou de uma terceira pessoa, quando houver resistência ou quando houver fuga do próprio preso ou pela influência de uma terceira pessoa, certo? Ainda, o STF traz que esse ato, né, de usar a algema, ele deve ser justificado por escrito, sob pena de responsabilidade civil, penal, disciplinar do agente. Nesse caso, inclusive, pode haver a responsabilização civil do Estado. Então, quando se pode usar algemas aqui no Brasil? Em caso de PRF, nosso mnemônico aí para guardar isso. P, perigo, R, resistência e F, fuga, tá? Então, dentro dessa perspectiva positiva de vida, esses são os principais pontos. Nós trazemos, então, indo para a perspectiva de igualdade. Dentro do artigo 5º, nós temos que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Dentro da perspectiva de igualdade, nós temos duas dimensões, e essas dimensões são muito importantes, porque dentro da igualdade material, nós encontramos as ações positivas ou discriminações positivas, certo? Que são as ações afirmativas, perdão, ou discriminações positivas, que são ações para se deixar pessoas em condições desiguais, tratando elas como pessoas desiguais para que se atinja uma igualdade a longo prazo, certo? Então, nós temos que entender essas duas perspectivas. O que são? A igualdade material é um direito de segunda geração, porque não se pode tratar pessoas diferentes de maneira igual. Caso contrário, nunca seria atingida uma igualdade, compreende? Então, nós promovemos uma maior desigualdade caso a gente comece a tratar todos os desiguais como iguais, certo? Promovendo ali a longo prazo uma maior desigualdade. Então, qual é a métrica para a igualdade material? Tratar iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. E aqui eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre ações afirmativas, discriminações positivas ou ainda ações reversas. Na sua prova pode vir dessas diferentes maneiras, nomenclaturas, certo? Então, as ações afirmativas, elas são políticas públicas, tá? Elas são políticas públicas nesse sentido de igualdade material. Nós temos, então, algumas ações afirmativas que eu vou citar para vocês, e se vocês quiserem, vocês podem anotar. O STF considera legítima a união estável homoafetiva. O STF criminalizou a homofobia e a transfobia, colocando isso como crime de racismo. O STF permitiu a busca pela felicidade, permitindo que os transgêneros mude o seu nome ou prenome e sexo no cartório do registro civil, independente de cirurgia para mudança de sexo ou ainda uso de hormônios para isso. Além disso, eu vou tratar um pouquinho da reserva de vagas para negros ou a política de cotas. O que ocorre? Nós vivemos em uma estrutura, né? Nós temos um racismo estrutural, certo? E esse racismo estrutural, ele acaba fundamentando a política de cotas para negros em universidades e concursos. Dentro dessa política de cotas, nós temos que há dentro da estrutura uma sociedade que está enraizado o racismo, e isso traz que a maioria da população é negra e a maioria dos pobres são negros. Por isso, os pobres e os negros, perdão, eles estão numa condição de desigualdade. Isso leva essa igualdade material, essa necessidade de igualdade material, de se fazer com que pessoas que não estão partindo do mesmo lugar possam chegar do mesmo lugar, certo? Então, nós temos aí um resquício da escravatura e como reparação histórica, nós temos as cotas para negros. Dentro dessas cotas, nós usamos o que o IBGE considera como raça, certo? Então, ele divide as raças
Nos negros, nós temos os pardos e os pretos, e os pardos e os pretos, eles têm essa reserva dentro de concursos públicos e dentro de universidades públicas, certo? Tudo isso por conta do racismo estrutural e racismo institucional no Brasil. Só como curiosidade, vou trazer aqui que 1% dos nossos juízes brasileiros são negros. E isso nós trazemos do racismo institucional. Para não me estender muito nesse assunto, fecho dizendo que o critério estabelecido é o do IBGE, e o IBGE usa 2 critérios de identificação dessas pessoas. A autodeclaração, então, como você se autodeclara, se você se autodeclara negra, ou seja, preta ou parda, você tem direito a concorrer por essas cotas. E, além disso, a heteroidentificação. Além dessas ações afirmativas, nós temos ainda a reserva de vagas para índios, reserva de vagas para deficientes e o ProUni, que é um sistema de bolsa, né, para pessoas que vêm do ensino médio da rede pública ou pessoas que vêm de rede de ensino particular, mas são bolsistas. Além disso, as ações afirmativas, trago para vocês, elas devem ser feitas de modo excepcional e elas devem ser temporárias. Isso já aconteceu no Brasil. A igualdade material, ela só se justifica quando se tem situações desiguais. Quando essa situação de desigualdade torna uma situação igual, o que ocorre? Essas ações afirmativas, elas deixam de existir porque elas não têm mais razão de ser. Isso aconteceu, por exemplo, no foro do divórcio. Antigamente, a mulher ela tinha prioridade no foro do divórcio. Hoje em dia ela já não tem mais, porque antigamente era a mulher que ficava com a guarda dos filhos. Hoje, o foro de uma ação de divórcio é onde está a criança, porque tanto o pai quanto a mãe, nos dias de hoje, ficam com a criança, certo? Então, uma política pública, né? É uma ação afirmativa que hoje já não é mais necessária, porque se atingiu a igualdade. Ainda dentro dessa perspectiva de igualdade, então, nós temos a igualdade formal. O que é a igualdade formal? A igualdade formal é aquela que é a regra para o Estado. O Estado, ele não pode discriminar pessoas sem uma justificativa para tanto. Então, é um direito de primeira geração, diferente da igualdade material, que é um direito de segunda geração. A igualdade formal é um direito de primeira geração. Em situação igual, nós tratamos todo mundo de forma igual. Mas e aí, professora? Quando eu estudava, eu havia criado mito por falas de alguns professores, erro meu, de interpretação minha, tá? Não deles, mas havia se criado um mito na minha cabeça de que a Constituição Federal, nós lemos o artigo 5º, inciso 1º, que fala que homens e mulheres são iguais perante a lei, nos termos dessa Constituição. Porém, dentro da Constituição Federal, há também regras de igualdade material, como, por exemplo, as presas podendo ficar com os filhos no tempo de amamentação desses filhos, preservando aí a saúde da criança, preservando aí o tempo da mãe, né, se protegendo aí a infância. Além disso, nós temos uma licença maternidade superior à licença maternidade. No caso de ações afirmativas para mulheres, aí saindo do âmbito da Constituição Federal, nós temos a Lei Maria da Penha. E aí, retornando para a Constituição Federal, nós temos, por exemplo, a reserva de fundo partidário e de candidatas mulheres em partidos políticos, em candidaturas femininas. Além disso, nós temos também na Constituição Federal diferentes regras de aposentadoria para homens e para as mulheres. Além de, claro, mulheres serem dispensadas em tempos de paz do serviço militar obrigatório. Além disso, ainda quero tratar com vocês, fora da apresentação, senão a apresentação vai ficar muito extensa, quero tratar com vocês da igualdade que nós temos nos concursos públicos. Nós vemos aí que em alguns editais de concursos públicos há diferenças entre os candidatos, e essas diferenças elas podem ser feitas se justificadas, né, e estiverem contidas em lei. Nada disso pode passar do senso de razoabilidade. E aí eu trago para vocês 3 exemplos.
Há o exemplo dos concursos militares em que há uma limitação de idade, que essa limitação de idade, além de ser descrita em lei, é necessária para o exercício do cargo. Além disso, o exame psicotécnico, que só pode ser eliminatório, ou seja, que só pode ser uma etapa de habilitação do candidato, se previsto em lei, com critérios objetivos de julgamento, com a possibilidade de recurso administrativo e, além disso, ele ser descrito no edital. É o que está na súmula vinculante 44. Além disso, eu trago a remarcação do TAF para gestantes, preservando aí a saúde da criança. E, para fechar, nós temos aí um exercício da liberdade religiosa dentro dos concursos públicos. Aqueles que, por motivo de consciência, crença, eles dispensarem a prova em determinado dia, há possibilidade de remarcação, se não houver oneração abusiva, oneração excessiva para a administração pública. Porque se respeita dentro da Constituição a nossa liberdade de crença. Isso também vai ser estudado, certo? E quais são os destinatários? Isso é importante e cai em prova ainda. Quais são os destinatários do dever de igualdade? A igualdade na lei tem como destinatário o poder legislativo, que é quem edita a lei. E a igualdade perante a lei tem como destinatários os outros poderes, ou seja, todos os aplicadores daquela lei. O executivo na elaboração e na execução de políticas públicas e o judiciário na aplicação do caso concreto. E agora nós passaremos ao estudo, já vimos vida, igualdade, e agora nós passaremos ao estudo da liberdade, certo? Que é um desdobramento também, que tem vários desdobramentos dentro da nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, no inciso 2º, nos traz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aqui nós temos o princípio da legalidade para o particular, certo? Que é aquela legalidade no sentido amplo, que é a da autonomia de vontade. Para o particular, então, a legalidade é qualquer norma jurídica, né? Então, se qualquer norma jurídica não trouxer para ele uma limitação, ele pode fazer. O que não é proibido é permitido. Não confunda a legalidade para o particular com a legalidade no âmbito do poder público. Para o poder público, é a legalidade estrita, que é aquela descrita como um dos fundamentos trazidos no artigo 37 da Constituição Federal. Além disso, tenho aqui que não se pode confundir, então, a legalidade com reserva legal. A legalidade, ela é um sentido mais amplo, ou seja, todo aquele ato normativo, toda aquela norma jurídica, como decretos, resoluções, medidas provisórias, que regulamentam um determinado comportamento, devem ser obedecidos pelos particulares, certo? A legalidade, então, ela tem um sentido mais amplo. Dentro da legalidade, nós encontramos a reserva legal. O que é a reserva legal? É a Constituição Federal reservando determinadas matérias à lei em sentido estrito. Essas são matérias de reserva legal, certo? Então, por exemplo, quem criminaliza comportamentos é apenas a lei no seu sentido formal. Então, nós temos que apenas a lei, no seu sentido formal, pode regulamentar, pode criminalizar condutas, comportamentos, certo? E ainda dentro desse tema, nós temos a reserva legal simples e a reserva legal qualificada. A reserva legal simples fala, eu vou dar um exemplo para vocês. A Constituição Federal, ela fala que a matéria, ela só será regulamentada por lei, certo? Então, por exemplo, no inciso 7º do artigo 5º, que diz que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. A Constituição não traz como será feita como essa lei, ela não dá um comando para a lei específico. Já na reserva legal qualificada, ela traz que, essa matéria aqui, ela só pode ser regulamentada por lei. E a lei deve estabelecer desta forma aqui. A Constituição Federal já nos dá esse norte. Como, por exemplo, o inciso
12 do nosso artigo 5º, que diz que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal, certo? Então, nós temos aqui a legalidade no sentido mais amplo, a reserva legal no sentido mais restrito, de maior densidade. Dentro de reserva legal, ainda nós temos a reserva legal simples, que é aquela reserva legal que a Constituição fala, vai ser definido em lei, e a reserva legal qualificada, que é aquela que a Constituição Federal fala, vai ser definida em lei, e a lei tem que definir nesses certos moldes, certo? Então, nós passaremos agora para outro aspecto da liberdade. Nós falaremos agora da liberdade de locomoção. A Constituição Federal, no seu inciso 15, nos fala que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Então, o que esse inciso nos traz dentro da liberdade de locomoção? O direito de ir, o direito de vir, o direito de permanecer. Lembrando que a liberdade de locomoção é uma norma de eficácia contida, ou seja, ela pode ser restringida mesmo em tempos de paz. E, por exemplo, a entrada e saída de mercadorias dentro do território nacional. Como o inciso nos traz em tempos de paz, em tempos de guerra, essa liberdade de locomoção ela pode ser fortemente cerceada, certo? Em estado de sítio e estado de defesa, há a possibilidade dessa liberdade de locomoção ser cerceada. E aí eu trago que no estado de defesa pode haver uma prisão por crime contra o Estado independente de ordem judicial. Já no estado de sítio, pode haver a obrigação de permanência em determinado lugar. Isso nós encontramos no artigo 136 e 139 da Constituição Federal. E aí, já adianto a vocês que o remédio constitucional cabível, quando essa liberdade de locomoção sofrer ameaça ou sofrer de fato uma lesão por ilegalidade ou abuso de poder, é o habeas corpus. Mas em tempos de paz, essa liberdade de locomoção, ela ainda pode ser cerceada? Sim, pode. Então, nós temos aqui que a liberdade de locomoção pode ser restringida em tempos de paz nas hipóteses de prisão. E quando nós podemos prender? Nós podemos prender quando em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente. Isso ressalvado as transgressões militares ou crimes propriamente militares. E aí, nós temos no inciso 61 da Constituição que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. E aí lembre-se, a autoridade judiciária, o delegado de polícia, né, a autoridade policial, ela não manda prender. A única prisão que o delegado de polícia pode efetuar é a prisão em flagrante delito, certo? E aí, salvo nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar, definidos em lei, que está lá no Código Penal Militar. O STF ainda entende que é inconstitucional a condução coercitiva de investigados ou réus. E aí eu peço a atenção para vocês, isso é um ponto que pega muito concurseiro. O STF decidiu que é inconstitucional a condução coercitiva de investigados no inquérito policial ou réus para fins de prestar depoimento, ou seja, para fins de interrogatório, certo? E agora, só um minuto. Nós acabamos sanando essa dúvida. O STF ele não proibiu a condução coercitiva da vítima, nem das testemunhas, inclusive a condução coercitiva da vítima está no artigo 201 do nosso Código de Processo Penal. Ele proíbe a condução coercitiva de investigados e de réus. Isso por quê? Porque isso restringe indevidamente a liberdade de locomoção dessas pessoas, porque há o direito à não autoincriminação. E agora nós estudaremos a liberdade profissional. A liberdade profissional está descrita no inciso 13 da nossa Constituição Federal,
que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que significa isso? Significa que a lei ela pode estabelecer alguns requisitos para que alguns profissionais possam exercer a profissão deles. Esses requisitos, né, essas qualificações estabelecidas, elas devem ser apenas, segundo o STF, para profissões que possuem um potencial lesivo. Então, a regra na nossa Constituição Federal é a liberdade, e por isso o STF tem algumas decisões, como, por exemplo, o músico, ele não pode ser exigido dele uma inscrição em conselho de fiscalização, porque não há potencial lesivo na sua atividade profissional. Além disso, é inconstitucional a exigência de diploma para jornalista, porque o que os jornalistas fazem nada mais é do que expressar a sua liberdade, né, usar da sua liberdade de expressão, e ele considera constitucional o exame de ordem para advogados, por considerar que há sim o potencial lesivo. Então, essa liberdade profissional, essa liberdade que a Constituição nos dá, ela é uma norma de eficácia contida, que pode ser limitada por lei, mas segundo o STF, só pode ser limitada por lei aqueles trabalhos que têm um potencial lesivo. Ainda dentro do tema de liberdade, nós temos a liberdade de manifestação do pensamento, que é um dos incisos também mais importantes do artigo 5º. Então, o artigo 5º, no seu inciso 4º, diz que é livre a manifestação de pensamento, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. E o seu inciso 5º nos traz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Constituição Federal, ela permite que você manifeste, que você expresse de maneira escrita ou oral ideias, opiniões, aquilo que você pensa sobre aquilo que você lê, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve. Dentro da liberdade de expressão, inclusive, você pode utilizar dela para não falar nada, para ficar em silêncio. Porém, como não há direito fundamental absoluto, ao passo que a Constituição Federal ela nos dá essa liberdade de expressão, ela já traz uma limitação, ela veda o anonimato. Para que vedar o anonimato? O anonimato ele é vedado porque se a utilização dessa liberdade de expressão ela atingir alguém, ela ofender alguém, essa pessoa deve ter o direito de responder, o direito de resposta. Então, a vedação ao anonimato serve para fins de responsabilização dessa pessoa. E é daí que decorre, inclusive, a proibição de a autoridade policial instaurar inquérito policial apenas com base em denúncia anônima. Porque, como a Constituição Federal ela proíbe esse anonimato, a autoridade policial primeiro deve investigar qual é a fonte, né? Investigar, na realidade, não qual é a fonte, mas se aquela notícia procede, se há indícios de que o crime verdadeiramente esteja acontecendo, para depois instaurar uma investigação. Então, em síntese, o que essa liberdade de expressão nos traz? Nos traz que, fulano, você quer falar? Fale, mas seja responsável por aquilo que você fala, porque você vai ser responsabilizado pela resposta proporcional ao seu agravo, ou seja, essa resposta proporcional ao agravo não é você xingar a pessoa no mesmo tom. A pessoa que se sentir ofendida, ela pode responder isso, pedir para retificar ou dar a sua versão dos fatos na mesma amplitude, ou seja, a resposta ela deve ter a mesma projeção do agravo, da liberdade manifestada pela pessoa. Então, o direito de resposta nada mais é do que o direito que tem aquele que se sente ofendido pela manifestação do pensamento alheio. E ser proporcional ao agravo significa que se essa manifestação aconteceu às 8 da noite num jornal nacional, por exemplo, então em meios de comunicações, né, em meios de mídia social, essa pessoa tem direito de que sua resposta também seja feita no jornal nacional às 8 da noite. Além disso, é muito importante você saber que o direito de resposta ele não é só para ilícitos penais. Então, você não vai ter direito de resposta apenas se aquela manifestação te causou um crime contra a honra, uma injúria, uma difamação ou uma calúnia. Você vai ter o direito de resposta se você se sentir ofendido com aquilo. É um direito de resposta amplo.
além de ser gratuito e ter prazo de 60 dias após a manifestação do pensamento dessa primeira pessoa. Além do direito de resposta, nós temos aqui o direito de pedir uma indenização por dano moral, material ou à imagem da pessoa. E são direitos cumulativos, ou seja, se a manifestação do pensamento alheio ofendeu alguém, a pessoa, além de ter o direito de resposta, ainda assim pode pedir uma indenização de maneira cumulativa. E agora vejamos tudo isso na apresentação. Então, aqui nós temos a manifestação do pensamento, nós temos que a Constituição Federal dá esse limite, o direito de resposta proporcional ao agravo e o direito de indenização por dano material, que é o patrimonial, né, moral e a imagem, certo? E aí nós iremos partir para a liberdade de expressão, que é outro desdobramento da liberdade. A liberdade de expressão traz a Constituição Federal no seu inciso 9 que é livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, independente de licença ou censura. E aí nós temos que você não precisa pedir a opinião, pedir a autorização de alguém para expor a sua liberdade, certo? Para expor a sua opinião. Não cabe ao Estado censurar o exercício dessas liberdades. Então, toda e qualquer forma de censura é proibida. E essa censura não interessa, sendo política, ideológica, artística ou prévia, ela é proibida. Nós temos aqui que conversar sobre a classificação etária. A classificação etária é naqueles programas, né, que colocam que esse programa não é destinado a determinado público, né, menores de 16, menores de 14, menores de 18 anos. Essa classificação etária, ela não é considerada uma forma de censura. Por quê? Porque ela é para que os pais, no âmbito interno da sua casa, da sua intimidade, eles consigam controlar aquilo que está acontecendo. Dentro da liberdade de expressão, nós temos duas dimensões, certo? Nós temos a dimensão substancial, que é a formação desse pensamento, ou seja, aquilo que você lê, você assiste e aí você forma esse pensamento dentro de você. E nós temos a instância ainda instrumental, que é a forma de manifestação. Por exemplo, o direito à reunião, né, a liberdade de reunião, é um desses instrumentos para que se expresse essa liberdade. E aí, de maneira bem rápida, eu vou discorrer sobre algumas jurisprudências sobre a liberdade de expressão que são pertinentes para a sua prova. Ao lembrar, então, que nenhum direito fundamental é absoluto, nós temos a limitação da liberdade de expressão no discurso de ódio, certo? O discurso de ódio, ele não é tolerado. O que é o discurso de ódio? O discurso de ódio é aquele discurso criminoso, discriminatório, aquele discurso que ofende a existência de um determinado grupo, que ofende características de alguém, faz alguém se sentir inferiorizado. Sendo assim, para o STF, se o seu discurso é criminoso, ele não está abrangido pela liberdade de expressão. Da mesma forma que as fake news, elas não podem ser consideradas exercício dessa liberdade de expressão, porque são mentiras, né, que ofendem outras pessoas, então não está protegido pela Constituição Federal. Além disso, o STF já se manifestou sobre a Marcha da Maconha, dizendo que a Marcha da Maconha é um exercício da liberdade de expressão e que as manifestações são legítimas e não se pode impedir que as pessoas se manifestem para a descriminalização do uso da droga, mas colocando alguns requisitos, como, por exemplo, a não participação de criança e adolescente nessa manifestação, e além disso que dentro dessa manifestação não se pode fazer uso do entorpecente. Além disso, o STF considera, ao julgar o caso de uma biografia, que é inconstitucional a prévia autorização para que alguém possa publicar obras bibliográficas ou biográficas ou obras audiovisuais daquela pessoa. Nesse caso, o direito de privacidade daquela pessoa fica suprimido pela liberdade de expressão. Além disso, o STF também considera como inconstitucional a proibição de tatuagens em concursos públicos, porque a tatuagem nada mais é do que o livre exercício da liberdade de expressão daquele candidato. Há um limite, como na liberdade de expressão o limite é o discurso de ódio, para as tatuagens também não pode violar os valores constitucionais nesse caso. E nós temos aqui a liberdade de imprensa. O STF considera que o jornalista
pode criticar qualquer pessoa, ainda que seja em tom áspero, contundente, sarcástico e irrelevante. E agora vou trazer para vocês a liberdade religiosa, que é a liberdade assegurada no inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal, que traz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e das suas liturgias, certo? Então, nós temos que o Estado, ele respeita todas as religiões. O Estado, ele é laico ou não confessional. O que significa isso? Significa que o Estado, ele não adota uma religião como oficial, certo? Então, nós temos aqui algumas diferenças entre a liberdade de consciência, a liberdade de crença e a liberdade de culto. A liberdade de consciência é aquela do aspecto moral, filosófico, do aspecto ético, certo? Então, é aquilo que você pensa, qual é a sua filosofia, o que você considera como ética, como correto. A liberdade de crença, sim, está ligada com o aspecto religioso, que é o seu direito de ter uma religião ou de não ter religião nenhuma. E a liberdade de culto é o local onde se expressa a liberdade de crença, onde se exerce a liberdade de crença. E aí, nesse caso, cabe ao Estado a proteção desses locais de culto e de liturgia. Inclusive, como exemplo disso, eu trago a imunidade tributária para esses locais, que também é garantida pela Constituição Federal, desses templos onde se exercem as liturgias, que são os ritos das religiões. Dentro dessa liberdade religiosa, ainda nós temos assegurado o proselitismo, que é o direito que as pessoas dessa religião têm de tentar converter outras pessoas para sua religião. Então, também está assegurado. Ainda, a liberdade religiosa, ela se garante tanto numa perspectiva positiva, ou seja, dizendo para que o Estado garanta esse direito às pessoas, dizendo para que o Estado faça as coisas em prol desse direito, elabore políticas públicas em prol desse direito, e na sua face negativa, que é a principal, devido à laicidade do Estado. E o que é a laicidade do Estado? O Estado e a Igreja, eles são separados. A relação do Estado com a Igreja pode existir se existir um interesse social nisso. É o que está no artigo 19, inciso 1º, salvo engano, da Constituição Federal. Então, a sua perspectiva negativa, que é a perspectiva principal da liberdade religiosa, é dizendo para que o Estado não faça Estado, não se intrometa no direito dessas pessoas. Nessa perspectiva, por exemplo, o Estado ele não pode coibir, ele não pode proibir algumas religiões no seu território nacional. E aqui nós temos também algumas jurisprudências pertinentes que eu gostaria de comentar com vocês. Para o STF, dentro do preâmbulo da nossa Constituição Federal, está sob a proteção de Deus. Esse trecho do nosso preâmbulo da Constituição Federal para o STF não tem força normativa. E por isso ele não viola a laicidade do Estado. Sobre os símbolos religiosos em repartições públicas, para o CNJ também não viola a laicidade do Estado, porque são símbolos culturais. Os feriados religiosos, segundo os tribunais superiores, também não violam a laicidade do Estado, já que os feriados, eles são também culturais e não há só feriados religiosos em nosso país. E agora sobre o ensino religioso em escolas públicas. O ensino religioso em escolas públicas está previsto no artigo 210, parágrafo 1º da Constituição Federal, e traz que o ensino religioso ele pode ser ofertado em escolas públicas no ensino fundamental e de matrícula facultativa. Além disso, o STF entende que esse ensino ele pode sim ter natureza confessional, desde que dê espaço para todas as religiões falarem, e não é assegurado o proselitismo no ensino religioso. Além disso, nós temos a imunidade tributária dos templos dessas religiões, instituindo pelo artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, que os entes da federação não podem instituir impostos sobre os templos de qualquer culto.
Além disso, nós temos a questão dos sabadistas e da remarcação de concurso público. O STF entende que, em respeito da liberdade religiosa de cada um, os sabadistas eles podem sim remarcar provas. No caso de concursos públicos, o que ocorre na prática é que a maior parte das provas e concursos são feitas aos domingos. Além disso, se ainda dentro do tema de liberdade religiosa, tem os sacrifícios de animais. O STF entende que há sim a possibilidade de sacrificar animais em religiões de origem africana, desde que não seja de uma forma cruel. Então pode sacrificar porque é uma liturgia dessas religiões, não podendo ser de forma cruel. E aí chegamos no ponto do curandeirismo. O curandeirismo, ele não está abrangido pela liberdade religiosa, tá? O curandeirismo, ele é crime tipificado no nosso Código Penal e a Constituição Federal não protege. Para encerrar as jurisprudências pertinentes nesse caso, nós temos o caso da transfusão de sangue em testemunhas de Jeová. O STF não tem pensamento consolidado, não tem um entendimento consolidado sobre isso. Para o STJ, se o paciente ele é maior e capaz, deve-se respeitar a autonomia da vontade, ou seja, o médico não pode fazer a transfusão de sangue ainda que haja o risco de vida. Então, nesse caso, prevalece a liberdade religiosa. Se caso o paciente for menor ou incapaz e houver risco de vida, cabe ao médico, sim, garantir a vida a esse paciente. E ainda, dentro da liberdade religiosa, nós temos que nos atentar ao limite dessa liberdade religiosa. E o limite também é o discurso de ódio, o mesmo que a liberdade de expressão. Por exemplo, se um líder escrever um livro nazista, ele será condenado pelo crime de racismo, porque não está abrangido. A liberdade religiosa, assim como a liberdade de expressão, assim como qualquer outro direito fundamental, não são direitos absolutos. Eles podem sim ser restritos, e nesse caso a restrição é o discurso de ódio. Para ser considerado discurso de ódio, o STF coloca que há 3 etapas. Então, esse discurso sob pretensão de liberdade religiosa, ele deve pôr a ideia de desigualdade, superioridade e, além disso, fazer a apologia, a discriminação, a supressão de direitos dessas pessoas. Então, por exemplo, um líder católico dizer que a homoafetividade ela é um pecado, isso não está incentivando que as pessoas suprimam direitos de pessoas homoafetivas. Então, para os tribunais, isso é considerado liberdade religiosa, ainda que seja um discurso que coloque ali uma relação de desigualdade e superioridade entre as pessoas. E agora nós passaremos a falar da prestação de assistência religiosa. A prestação de assistência religiosa vem descrita no inciso 7º do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares e internação coletiva. E aqui o mais importante é que nós entendamos que a atuação do Estado, nesse caso, ela é negativa. Ela não pode prestar, o Estado não pode prestar essa assistência religiosa. A pessoa que está internada, ela tem o direito de ser assistida. Então, nesse sentido negativo é que se dá a laicidade do Estado, certo? Então, agora nós iremos para um tópico muito importante, que é a escusa de consciência, o imperativo de consciência. Nas provas podem vir dessas 2 formas, que está no inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que ninguém pode ser privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica, política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e se recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, a pessoa ela tem o direito de não realizar alguma coisa, ainda que seja algo que seja de imposição para todos. Porque essa coisa que é de imposição para todos é contra a sua convicção religiosa, política ou filosófica. Então, ela tem o direito de fazer isso, se recusar a fazer essa obrigação, sem que isso gere restrições de direito. Um exemplo disso é o serviço militar obrigatório. Se um homem é pacifista, por exemplo, e não pega em armas, o Estado ele tem que aceitar isso. Ele não pode restringir o direito dessa pessoa. Agora, ele não pode ser desigual, certo? O Estado
ele dá uma prestação alternativa. A prestação alternativa, nesse caso, ela equivale à própria obrigação. Se a pessoa não cumpre também a prestação alternativa, aí sim ela pode sofrer as restrições de direito, né? Então, nós temos que a prestação alternativa ela não é uma punição, ela não é uma sanção e ela deve sim ser compatível às convicções religiosas, políticas e filosóficas da pessoa. Se não houver lei, prestem atenção. Se não houver lei fixando a prestação alternativa, ainda assim você pode se recusar a fazer a obrigação imposta a todos. E nesse caso, a pessoa evoca a escusa de consciência, independente de não existir lei estabelecendo a prestação alternativa, porque o que prevalece é a liberdade religiosa. A escusa de consciência é uma norma de eficácia contida, tá, gente? E aí nós temos, por exemplo, e esse exemplo é bem legal, o exemplo do mesário eleitoral. O mesário eleitoral, ele pode evocar a escusa de consciência para não ir até, para não ser mesário naquelas eleições. E não há uma prestação alternativa para essa pessoa, certo? Ainda assim, ele pode se utilizar da escusa de consciência. Se caso há uma prestação alternativa fixada em lei e essa pessoa não cumpre essa prestação alternativa, aí sim a restrição de direitos. Nesse caso, ocorre a perda dos direitos políticos dessa pessoa. E agora nós iniciaremos o seu estudo do inciso 16 da Constituição Federal, do seu artigo 5º, que trata de uma das liberdades mais importantes e mais cobradas em prova, que é a liberdade de reunião, que traz que todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Essa liberdade de reunião, ela decorre, né, na realidade, da liberdade de expressão. Ela é um dos instrumentos dessa liberdade de expressão. Lembra que no início eu disse que a liberdade de expressão, ela tem um caráter instrumental e ela se expressa através desse caráter instrumental, que é a exteriorização dela. O direito de reunião nada mais é do que um instrumento ou um direito meio para a realização desse direito fim, que é a liberdade de expressão. É muito importante a gente saber que esse direito é um direito individual, de expressão coletiva, porque pressupõe necessariamente um conjunto de pessoas. Além disso, é uma união de pessoas. E aqui, muita atenção. O que diferencia, a principal diferença entre uma reunião e uma associação, que estudaremos logo a seguir, é que a reunião ela tem o seu caráter temporário. As pessoas se reúnem ali, manifestam o que elas quiserem manifestar em um local aberto ao público e vão para cada um para sua casa. Ali é um laço temporário, enquanto a associação é um laço permanente, certo? Então, nós temos que a união de pessoas é em caráter temporário, o ideal dessa... há um ideal em comum, né, uma mesma finalidade dessas pessoas que exercem essa liberdade de expressão. Além disso, ela é um direito meio, né, um instrumento para o exercício de um direito fim. E o limite dessa liberdade de reunião é também o discurso de ódio. Nós temos aqui requisitos, que é o que mais cai em provas objetivas. Essa reunião ela tem que ser pacífica e, por pacífica, entenda, ela não pode ser armada. As pessoas, esse requisito, temos que as pessoas elas não podem estar ali para quebrar coisas, para invadir lugares, ela tem que ser pacífica. Inclusive, o discurso dessa reunião também deve ser pacífico, tá? Então, se o discurso for de ódio, não é protegido. E aqui nós temos que pequenas perturbações não descaracterizam a reunião como pacífica. Ela é um conjunto de pessoas, então claramente ali pode haver uma perturbação ou outra, isso não descaracteriza a reunião como pacífica. Além disso, ela deve ser sem armas. E aqui no sem armas eu falo de todo e qualquer tipo de armamento, tá? Não só de arma de fogo, mas armas brancas também. E aí ninguém pode, tá, gente? Ninguém pode. Em várias questões, a banca normalmente tenta confundir dizendo que são policiais militares, policiais civis, e estão ali armados. Não pode, de jeito nenhum, independente de pertencerem a um órgão de segurança pública ou não. Além disso,
ela deve ser em locais abertos ao público. E aí, o local em que o Estado sabe que vai acontecer aquilo, esse local ele deve ser aberto ao público para que o Estado saiba que vai acontecer aquilo, certo? Seja visível às pessoas e dê a oportunidade para outras pessoas também participarem dessa reunião, certo? Além disso, quem define o local da reunião são os próprios manifestantes. Inclusive, houve um entendimento aí do STF dizendo que é inconstitucional a vedação do direito de reunião na Praça dos Três Poderes. Então, eventualmente, eu posso limitar esse direito de reunião, mas não de maneira desarrazoada. Não pode impedir, uma lei pode impedir, por exemplo, de se exercer esse direito de reunião na frente de um hospital, mas não pode vir uma lei e falar não vai ter reunião na Praça dos Três Poderes. Não, peraí, o local ele deve ser aberto ao público e quem decide onde vai ser esse local são os próprios manifestantes, certo? Além disso, independente de autorização, ou seja, não precisa pedir autorização. O aviso prévio, atenção aqui, o aviso prévio, o STF, ele se manifestou no sentido de que o aviso prévio ele pode ser suprido. Para que serve esse aviso prévio? Para que o poder público ele se organize em questão de trânsito, por exemplo, em questão de circulação de pessoas, de automóveis. Então, o STF ele entende que não é mais indispensável o aviso prévio à autoridade competente, desde que isso tenha sido veiculado em algum lugar que dê para que as pessoas para as pessoas saberem que ali vai haver uma reunião, certo? Então, esses são os requisitos do direito de reunião. Ela deve ser pacífica, sem armas, em locais abertos ao público e independente de autorização. O aviso prévio ele não é mais indispensável. Além disso, o direito de reunião ele pode ser suspenso ou restrito em estado de sítio e estado de defesa. No estado de defesa, ele pode ser restrito e no estado de sítio, ele pode ser suspenso. O direito de reunião é uma norma de eficácia contida, podendo haver limitação. Além disso, muita atenção. O remédio constitucional cabível quando se cerceia o direito à reunião não é o habeas corpus, é um mandado de segurança, certo? Então, isso também é bem cobrado em questões de prova. O remédio constitucional quando se cerceia a liberdade de reunião é o mandado de segurança. E agora nós entraremos em outra liberdade importante que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, ela dedica muitos incisos para essa liberdade, que é a liberdade de associação. O nosso artigo 17 diz que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, certo? E o inciso 18 diz a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Esses dois incisos eles devem ser lidos e sua literalidade decorada, certo? Então, nós temos que o direito à liberdade de associação é um direito individual de expressão coletiva, e ela é uma união de pessoas em caráter permanente. Essa permanência, ela pressupõe aí a estabilidade e o seu caráter não temporário. Nós temos que, na liberdade de reunião, essa liberdade de caráter temporário. Na liberdade de associação, ela é de caráter permanente, certo? Além disso, nós temos também como direito de reunião o interesse em comum e a Constituição Federal, ela assegura para a gente a liberdade de maneira plena, mas apenas para fins lícitos, tá? E esses fins lícitos não só no âmbito penal, tá? Esses fins, eles têm que ser lícitos no âmbito penal, no âmbito administrativo e também no âmbito civil. Além disso, no seu inciso 17, veda a associação de caráter paramilitar. O que é uma associação em caráter paramilitar? É aquela que não integra a estrutura do Estado e, ainda assim, ela é uma associação baseada na hierarquia e na disciplina, além de ter uso de armamento, certo? Como, por exemplo, as milícias, né? O PCC, o Comando Vermelho. Isso são associações que não são protegidas pela Constituição Federal e pela liberdade de associação. A criação das associações independe de autorização,
certo? Não precisa de personalidade jurídica para receber a proteção constitucional. Ou seja, para proteção constitucional, ela não precisa ter registrado um CNPJ. Para outras proteções, de direito civil, administrativo, talvez ela precise aí de um CNPJ, de uma personalidade jurídica. Para a Constituição Federal, independe de autorização e independe de personalidade jurídica, certo? Então, não pode haver, além disso, intervenção do Estado na organização e no funcionamento das associações. A criação das cooperativas, conforme diz o nosso inciso 18, ela independe de autorização, mas ela ocorre na forma da lei, certo? E aí nós partimos aqui para um assunto que sempre cai em prova e sempre confunde muita gente, e eu vou tentar esclarecer isso para vocês. O inciso 19 do artigo 5º da Constituição Federal nos traz que as associações elas só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou terem as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. O que nos diz que a dissolução da associação ela é em caráter definitivo, certo? Então, é alguma coisa muito mais gravosa. Ela não é suspensa apenas. Ela tem esse caráter de decisão, né, de definitivo, está desfeita a associação. Então, ela precisa de decisão judicial. E, além disso, essa decisão judicial, ela deve ter seu trânsito em julgado, certo? Agora, para a suspensão, que é uma medida menos gravosa, de caráter temporário, ela precisa de decisão judicial. Nesse caso, não precisa ter uma decisão judicial transitada em julgado. Então, dissolução e suspensão, ambas precisam de decisão judicial. A diferença é que, na dissolução da associação, apenas com trânsito em julgado, enquanto na suspensão das associações, pode ter apenas decisão judicial, como é um caráter temporário, independe de trânsito em julgado dessa decisão judicial. Certo? E aí nós temos aqui que no inciso 20 do artigo 5º da Constituição Federal, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. E aí nós temos duas dimensões. Nós estamos falando desses direitos em duas dimensões, porque é aquilo que vem sendo cobrado em prova e muitas vezes o aluno, sabendo dessas definições, ele não erra. O direito de associação, ele tem uma dimensão positiva, que é o direito de você associar-se, aderir àquela associação, e uma dimensão negativa, que é o direito ou de você nem entrar naquela associação, ou entrando poder sair a hora que quiser. Outro ponto da associação que também sempre cai em prova é o direito que a associação tem de representar os seus associados judicialmente e extrajudicialmente. Esse direito de representar, já diz, é uma representação processual. Para que a associação represente os seus membros, os seus filiados, judicialmente ou extrajudicialmente, ela deve ter uma autorização expressa e específica. Não vale autorização genérica. Então, no inciso 21 do nosso artigo 5º, nós temos que, para a representação dos membros ou associados, filiados dessa associação, deve sim haver uma autorização expressa e específica dos membros. Essa autorização ela pode ser dada em Assembleia Geral, mas deve ser específica para aquele caso, para que haja uma representação judicialmente ou extrajudicialmente. Eu trago essa ênfase para esse tema porque as associações, elas também impetram o mandado de segurança coletivo, que é um remédio constitucional. No caso do mandado de segurança coletivo, nós temos que as associações trabalham em substituição processual e não representação processual, certo? Então, para finalizar nossa aula nesse tema de liberdade de associação, eu trago o inciso 21 e aí me despeço de vocês já em seguida, nossa aula já passou um pouquinho do prazo e numa segunda aula finalizo o artigo 5º com vocês. Então, nós temos aqui no inciso 21 do artigo 5º, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial e extrajudicialmente. Essa representação, então, é necessária
a autorização expressa e específica dos membros. Nesse caso, não ocorre uma substituição processual, que não precisa de autorização, e sim uma representação processual, certo? Pessoal, muito obrigada. Eu tento trazer aqui de uma maneira que eu, como estudante, gostaria de receber esse conteúdo. Nós estamos ainda no direito de liberdade, então lembramos que nós temos vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Ainda nós temos a liberdade de informação para ver, e na próxima aula nós já iniciamos com liberdade de informação, que garante o acesso à informação e o recebimento de informação pelos poderes públicos, e depois nós já entramos no direito de propriedade, veremos um pouquinho sobre a desapropriação, ou quais as formas de intervenção do poder público na propriedade privada, e entramos nos direitos de segurança, que se refere à segurança jurídica. Então, entraremos aí em devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Certo? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.